A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus poderoso, muito obrigada, Pai, pela tua graça, tua bondade. Muito obrigada por mais um dia de vida. Nós pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, e vem, Senhor Deus, com a tua forte mão, nos guiar, nos direcionar nesse dia. Nos dá, Senhor Deus, um dia, Pai, cheio da tua presença. Nós precisamos da tua presença, Senhor, da tua companhia, do teu abraço, do teu cuidado. Senhor, nos guarda dos laços e embaraços, das armadilhas do inimigo, que o inimigo prepara, Senhor. Ó Senhor, e nos guarda, nos dá livramentos. Vem falar conosco hoje, que o Teu Santo Espírito nos fale. Senhor, vem nos dar direcionamentos para uma vida abençoada na Tua presença. Pai, abençoa vidas que estão orando aqui comigo. Cuida da saúde, cuida, Senhor Deus, da saúde mental, emocional. Traz paz para o coração. Salva vidas, Pai, em Jesus, que o Teu Santo Espírito as convença da justiça, do pecado, do juízo. O Espírito Santo nos fala. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, eu quero falar aqui para você hoje uma reflexão. E quando Deus não der direção? Você já pensou, você já recebeu um mandado de Deus e parece que no meio do caminho você fica sem direção? Já aconteceu isso com você? Aconteceu algo parecido com um homem da Bíblia. Deus mandou ele sair, simplesmente. Mas vamos ver o que aconteceu. Gênesis 12, de 1 a 3 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha, aqui Deus chama Abraão e fala com Abraão: sai do meio da tua terra, sai da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. O verbo está no futuro. Ele fala sai, sai, tá no presente. Sai. Então, sai sem mapa, sem GPS, sem direcionamento. Sai, você só tem que obedecer e sair. E a gente, se você for continuar vendo os textos, os capítulos seguintes de Gênesis, você vai ver que Deus, o Abraão, ele sai da terra e promessas do Senhor, anos depois, décadas depois, vão se cumprir na vida de Abraão. A verdade é que Deus esteve com Abraão, Deus ele foi dando direcionamento à medida em que ele ia dando passos, ele ia caminhando, Deus ia dando direcionamento, só não vá para cá, não vá para lá. Deus ia cuidando de Abraão e de Sara, não é? E também de Ló, que ele levou, mais tarde a gente vai ver que não era para ele ter levado, mas ele levou e Deus cuida ali de todo mundo, e Deus vai dando direcionamento, e Deus faz Abraão prosperar nessa jornada, mesmo antes de cumprir a promessa que Deus tinha, né, na vida de Abraão. E quando Deus não der direção? Abraão, ele estava ali aguardando, né? Ele ia caminhando e até que Deus fosse cumprir a promessa final, como eu falei, né? De fazer dele pai de uma grande nação. Mas imagina você, quando Deus fala, ó, sai, vai, faz, e você fica assim agora. Deus falou para eu sair, ok, saí, botei meu pé para fora. E agora Deus não deu direção. Agora, nesse momento, ele pode não ter dado uma direção para você, mas de repente, há tempos atrás, ele já disse algo que era para você fazer. Algo que a gente não pode perder de vista é a nossa obediência ao Senhor. Então, prossiga na direção que Deus já te deu antes, sabe? Existem situações que a gente fala com Deus, ele dá um direcionamento pra gente e a gente começa a caminhar e parece que no meio da caminhada Deus ele silencia e parece que ele não tá mais dando direção. Na verdade, ele quer que a gente permaneça na última direção que a gente teve. Sabe quando você está indo para um lugar longe, você pede uma informação, aí falam assim para você, isso acontece muito lá no território de São Paulo, né, que é grande o estado, fala assim, olha, não, você vai chegar ali, você vai caminhando aqui direto e depois na primeira direita você vira. E você começa a caminhar 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros.
e a curva não chega, e você começa a pensar que você recebeu uma informação errada. Aí você para de novo e pede uma outra informação. A pessoa, não, realmente, é a próxima curva. Não, mas eu já estou caminhando a 3 quilômetros e a curva não chega. Aí a pessoa, mas é porque essa curva, ela vai ser daqui ainda a 5 quilômetros e você está pensando que a direção está errada. Às vezes, Deus ele dá uma direção para a gente e porque a gente começa a caminhar, caminhar, caminhar e a gente não vê aquele lugarzinho que Deus disse que era para a gente parar, para a gente ir, aí a gente começa a ficar assim, não é possível, eu estou caminhando há tanto tempo, a direção foi errada. Não, permaneça na direção que o Senhor te deu, porque Ele é fiel. Ele não coloca você em situação que vai te envergonhar, que vai te prejudicar. Se você obedecer, ele vai fazer tudo direitinho. Olha, prossiga na direção anterior, mesmo que você não entenda. Obedeça a Deus. Obedecer a Deus é a chave para uma vida abençoada, uma vida de paz e uma vida vitoriosa. A obediência é a chave, então obedeça a Deus. Creia nele. Se ele mandou ir, ele vai com você. Ele te dará sustento e te dará livramento. Deus falou para Abraão sair, mas também ele foi com Abraão. Ele guiou Abraão e aqueles que estavam com ele. Deu sustento para Abraão, deu livramento. Teve lugares que Abraão passou que ele teve tanto medo que ele falou para a esposa dele, ele combinou, se perguntarem se você é minha mulher, vamos dizer que você é minha irmã. Ele teve medo. Foi algo do ser humano, ele pecou, mas Deus foi bondoso com ele. Ali a esposa dele acabou tendo que se casar com o rei da cidade, de uma cidade por onde ele passou, e depois Deus mostrou para aquele rei que ele não podia ficar com aquela mulher, ele não podia tocar nela, porque ela era esposa de Abraão. E ali Abraão teve que sair, ele saiu com vida, mas ele foi mandado embora daquela região, não é? Deus ele deu livramento, ele deu escape, ele deu provisão para Abraão. Na hora certa, Deus vai te apresentar a terra da promessa, o lugar da promessa. Na hora certa, Deus ele te apresenta, porque ele fez assim com Abraão. Abraão aguardou por mais de 20 anos, foram aproximadamente 25 anos que Abraão aguardou ser pai de um menino, que foi Isaac. E depois de Isaac, Deus fez com que se tornasse uma grande nação. E Ismael também, apesar de não ter sido ali o plano perfeito de Deus, Deus permitiu que a promessa também se cumprisse através de Ismael. Hoje a gente tem lá todo o Oriente Médio, que são filhos de Ismael e também são filhos de Abraão, porque Deus ele permitiu que a promessa ela fosse cumprida dessa forma. Mas a promessa perfeita do Senhor foi através de Isaac, porque foi ali, né, que Deus falou, vou fazer você pai de uma grande nação. E assim foi, assim tem sido até hoje. Deus, ele guarda os seus servos. Nós precisamos ouvir a orientação do Senhor, obedecer ao Senhor, sabe? Receber o cuidado dele, seguir direitinho os direcionamentos, perseverar com confiança, porque no tempo certo ele cumpre a promessa dele na nossa vida. Não desista. Persista, persevera em oração, persevera no seu serviço ao Senhor, com todo amor, com todo carinho, não é? Siga o Senhor, adore ao Senhor com alegria, clame ao Senhor para que Ele restaure a alegria do seu coração, para que você possa perseverar na caminhada. E não volte atrás, prossiga, porque Deus tem um alvo lindo para a sua vida e em meio à caminhada Ele tem direções para te dar. Fica você aí na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.